Bom dia, galera. Vamos para mais um Respondendo Protestantes aqui do canal, segundo vídeo. E mais um comentário no vídeo do Padre Paulo versus Rodrigo Silva. É do João Vitor. Esse comentário até eu cheguei a responder ele algumas coisas no próprio comentário do YouTube, mas acho que é interessante fazer um vídeo falando sobre isso. E vamos ler aqui, né? É por isso que a minha religião é Deus, católicos contra evangélicos e evangélicos contra católicos. E ambos os lados dizem acreditar no mesmo Deus. Pelo jeito, ninguém entendeu os ensinamentos de Cristo. Eu acho legal falar sobre isso aqui porque é uma parada interessante, né, que a gente vê por parte dos protestantes, que dizem que Cristo não fundou uma religião, né, ou uma denominação. E pelo caso dele que ele fala, né, já que ele cita católicos e evangélicos de uma forma, digamos assim, pejorativa, talvez ele seja sem denominação, né? Então isso de não existir uma religião é usado tanto pelos protestantes em si, tanto pelo pessoal que diz ser sem denominação, né? Como uma forma de superioridade. Só que o interessante é que esse comentário, até eu já vi uma outra pessoa fazer um comentário parecido em um vídeo até daquele bispo Bar Maria Manuel, que é ortodoxo, que ele fala que Jesus não veio fundar religião. Aí veio uma pessoa embaixo e concordou com isso. E eu fui e comentei, fundou a religião, Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que o pessoal não saca é que muitos dos termos que a gente usa hoje, eles têm significados muito maior do que você imagina. Inclusive esse termo religião. Religião significa religar, que é exatamente o que Cristo fala nesse versículo e nesse capítulo, né, de Mateus 16. Ou seja, obras que você faz aqui na terra, ela tem um reflexo no céu. Ou como diz aquele filme Gladiador, né, que também diz muito bem o significado disso, né, que o que fazemos aqui ecoa na eternidade. É, e isso é religião. A partir do momento que você faz um ato aqui, uma obra aqui, ela tem algum impacto espiritual. Só que o que é interessante quando vemos esse tipo de comentário, não por parte até do João Vitor aqui, mas por parte dos protestantes aqui, até esse conceito que vocês colocam como principal, que de fato é uma das coisas mais principais, é você fazer obras de fato aqui e não ficar só na palavrinha de que você é católico ou evangélico. Mas até isso, de você entender isso, esse entendimento que você tem de obras, você precisou de uma religião para chegar até esse conhecimento. E o comentário que eu vi até no Instagram, eu até respondi ele nesse sentido. Porque vamos lembrar que a carta de Tiago, por exemplo, que é uma carta que fala muito explicitamente sobre isso, sobre obras que a gente tem que fazer aqui, que não adianta só ficar na língua, né? Uma fé sem obras é uma fé morta. Ela é uma carta que, vamos dizer assim, se fosse por uma instituição luterana, ela seria posta muito em xeque, e se não tivesse uma religião ali que tivesse já proclamado isso como uma palavra de Deus, né, no caso a religião católica, você nem chegaria ao ponto de entender isso. Porque nós sabemos, por exemplo, que Lutero era contra essa carta de São Tiago. E olha só, então se você fosse se salvaguardar por conta de uma pessoa ou por conta de uma interpretação é, meramente pessoal do que é religião ou não, você não teria essa carta como estabelecida como uma carta sagrada. Parte da escritura sagrada que você, a partir dela consegue ter entendimento que a fé sem obras é uma fé morta. Mas você só tem isso porque você teve uma atitude de salvaguardar essa palavra como uma escritura sagrada e através da Igreja Católica, por exemplo. Então como que você vai dispensar a religião? Não tem como. E esse versículo, quando você tem, já é uma direta do próprio Cristo, de que ele fundou uma religião. Ele fala literalmente do ato de religar, que é o significado antropológico do termo religião. Então existe de fato. Como que você vai persistir
fazendo atos bons sem você saber qual é o culto verdadeiro, qual, no caso do catolicismo, né, os sacramentos verdadeiros. Como que você vai seguir assim, sem esse norte? É por isso que Cristo facilita a nossa vida. Mas enfim, né? Não é que ele não, que não faz sentido você dizer que ninguém entendeu os ensinamentos de Cristo. Eu acho que ninguém entendeu no sentido de que ele facilita as coisas e as pessoas dificultam as coisas. Ele deixou, sim, estruturas, não só no corpo, né, que é o nosso templo, mas essas estruturas foram se desenvolvendo. É o corpo místico dele, é a igreja dele, é a religião dele, portanto.